amanhã é o Dia Nacional do Teste da Linguinha, um exame obrigatório para todos os recém-nascidos, tá? Ainda na maternidade, os bebês devem ser avaliados. A chamada língua presa deve ser tratada de forma mais precoce possível. A cirurgia hoje é feita com um laser e a criança volta a ter os movimentos da língua que podem comprometer funções como sugar, engolir, mastigar e falar. E esse é o nosso assunto de agora. Ah, se identificou, né? Tá entendendo do que eu tô falando? A doutora Beatriz Dutra, odontopediatra, tá aqui com a gente para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Já pode mandar já as perguntas aqui no nosso WhatsApp, tá bom? A gente também recebe aqui a Cláudia e a Valéria. Obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, vou começar com você, a Valéria. Obrigada, viu, gente, pela participação. Valéria, vamos lá, o que você começou a identificar? A minha filha, ela foi identificada já, a linguinha dela, na maternidade. Aí, na primeira consulta com a pediatra... Nos primeiros dias de vida. Isso. Aí, na primeira consulta com a pediatra, com 6 dias de vida, a pediatra já identificou e também identificou que ela não estava ganhando peso adequado, devido, né, à linguinha dela estar presa. E logo ela indicou a doutora Bia para eu poder estar procurando, para poder analisar, ver o que poderia ser feito. E, no mesmo dia, na mesma hora, eu mandei mensagem para o consultório. Eles foram super solícitos comigo, me atenderam no mesmo dia, porque viram o meu desespero, porque não é só questão da linguinha, é questão da mãe também. O meu peito estava todo machucado, o bico do meu peito estava muito dolorido, a mama super inchada, já empedrando, porque minha filha ela não sugava, ela ficava no peito, mas não sugava a quantidade adequada. Aí fui na doutora Bia no mesmo dia, né? Lembrando que minha filha estava com 6 dias de vida. A doutora Bia ela identificou e falou que o ideal mesmo seria fazer a cirurgia. Aí no mesmo dia nós já fizemos e logo após o procedimento eu já vi assim, eu comecei a sentir o prazer de amamentar. Mudou tudo, né? Mudou tudo, porque até então eu não tinha o prazer, porque eu só estava sentindo dor. E com você a história foi bem parecida? Foi um pouco diferente, né? A minha filha foi diagnosticada aos 2 anos. Ela não fez o teste da linguinha quando nasceu, quando já era obrigatório. E mesmo eu sendo pediatra, foi uma coisa que passou batido. E a partir dali, do diagnóstico, da cirurgia, eu procurei me aprofundar no assunto para poder ajudar os meus pacientes, porque muitas vezes eu também posso ter deixado passar, né? E desde então eu sempre encaminho os pacientes para a Beatriz e a gente pega, né? Como eu peguei recentemente um paciente de 8 anos que já tinha passado por 10 pediatras com seletividade alimentar, com dificuldade na fala, no sono, na respiração, e ninguém tinha feito o diagnóstico. Então, muitas vezes a gente não valoriza, acha que é moda, né? Muitos pediatras falam disso, mas não é. É super importante esse diagnóstico. E como é que você chegou a esse diagnóstico com a sua filha 2 anos depois? Então, a gente foi numa avaliação de rotina, né? Ela estava fazendo uma triagem para colocar um aparelho ortodôntico. E aí a doutora Bia percebeu essa língua presa e a gente fez a cirurgia para poder colocar o aparelho que ela precisava colocar. Doutora, vamos reforçar então a importância, primeiro de tudo, de fazer esse teste para iniciar o tratamento o quanto antes, porque isso pode impactar em diversas fases na vida dessa criança, né? Sim, Roberta, primeiro agradecer a presença aqui, né? Agradecer também a doutora Cláudia, que é uma pediatra que, assim, que depois que conheceu mais sobre isso, né, está ajudando muitas famílias, e agradecer a minha querida também, Valéria, né, que tive a oportunidade de poder cuidar desse bebezinho, da Mariana, e quero dizer a você que realmente, olha, amanhã é o dia 20 de junho, que é o dia que a gente comemora 12 anos de existência do protocolo, né, de avaliação do teste da linguinha. E esse protocolo ele é de suma importância porque ele tem o objetivo de diagnosticar a anquiloglossia bem precocemente. Ele é uma lei federal no nosso país, é a lei 13.002, e tem um protocolo específico, que é o protocolo de uma professora, a doutora Roberta Martinelli, que idealizou esse protocolo e ele seguiu como lei federal, né? E é importantíssimo porque a anquiloglossia, que é a língua presa, não só atrapalha a fala, porque a gente associa muito a presença da fala, mas esse é sim um teste muito importante que pode ajudar
ao bebê continuar realizando uma amamentação eficaz, a amamentação funcional. O que quer dizer isso? Não é só ele conseguir mamar e conseguir ganhar peso, ele faz um movimento adequado da língua e com isso ele está realmente fazendo uma extração adequada, como no caso, né, a Valéria até contou que a bebê dela não estava ganhando peso porque não estava tendo uma extração adequada, sensação de mordida, né? Que mãe que gostaria de continuar amamentando, ainda sofrendo, tendo fissuras mamilares, um bebê ainda sentindo fome, engasgando com frequência. Então, a gente tem o objetivo realmente do teste da linguinha, diagnosticar precocemente para evitar principalmente um desmame precoce e com isso ganhar um tratamento também para futuras alterações na fala, na mastigação, no desenvolvimento orofacial, a arcada dentária e a nossa face é formada pela boa posição e movimentação da língua. Perfeito, doutora. Está aí mais que um alerta. Mas vamos lá. O exame o SUS oferece. Sim. E o tratamento? Então, o tratamento, a gente tem nessa lei, essa lei contempla a realização do exame. É um teste super simples, não tem nada de dor, é um exame que a gente faz com uma manobra digital, a gente coloca o dedinho debaixo da língua, vai fazer a elevação e tem critérios anátomo-funcionais. Então, vai ver a postura da língua chorando, se ele fica com a boquinha aberta, se esse freio debaixo da língua ele é grosso ou se ele é fino, né? Então, são várias características que vão gerar uma pontuação. Então, diante dessa pontuação, o Estado sim, né, os hospitais públicos e privados do nosso país têm a obrigação de realizar esse teste. Não tem a obrigação de realizar a cirurgia. Então, a lei não contempla tem o diagnóstico e realizar a cirurgia. A família pode sair dali do hospital e procurar um profissional para buscar o tratamento. Claro que isso a gente gosta muito que esse paciente tenha o quê? Um pediatra, que é o que todo bebê tenha, né? Que tenha um acompanhamento, às vezes, de uma consultora de amamentação, de uma enfermeira, ou de um osteopata também, ou de uma fonoaudióloga e de um odontopediatra. E quem não tem condições, doutora, de iniciar um tratamento como esse, tem algo que a família possa fazer? Sim, a gente sabe que a rede pública deve ser acionada, então a gente sabe que existem aí, né, o SUS está aí para isso, né, as prefeituras, eles têm que oferecer esse tipo de atendimento a essas famílias que precisam realizar esse tratamento. O que mudou na vida da sua filha depois que você conseguiu fazer a cirurgia? Foi a laser também? Foi com a doutora Bia, laser, né? O ganho de peso, principalmente, dela, né? Que a linguinha dela era totalmente presa, né? Do início ao finalzinho. E a partir disso ela conseguiu degustar melhor o leite, digamos, tá, beber o leite, ganhar o peso dela. E assim também, consequentemente, a minha mama, o bico do meu peito foi melhorando. Claro que eu fiz o laser com a doutora Bia no dia lá também, para me dar o alívio, mas na mesma hora eu já senti toda a diferença da amamentação. E no caso da sua filha, que foi a partir dos 2 anos, ainda assim você percebe que trouxe impactos positivos para ela, mesmo tendo essa identificação um pouco mais tardia? Então, a Alice tinha uma troca de letrinhas na fala e ela tinha já uma deformidade da arcada. E isso estava impactando no seu crescimento, porque se a gente não fizesse aquilo ali naquele momento, ela poderia ter mais prejuízos à frente. Então, foi importante fazer esse diagnóstico e tratar para ela não ter consequências futuras, né? Que a deformidade óssea, a troca de letrinhas, aí ela poderia continuar falando com a língua presa, né? E aí isso lá na frente pode gerar consequências até de bullying, né? Então, na mastigação, na respiração. Então, se a gente não tratasse, ela teria mais sequelas. Agora, um detalhe importante, você disse, doutora Cláudia, que você não fizeram esse exame na sua filha. Você sabia da existência desse exame? Sabia, mas era uma coisa que não era muito, assim, falado, né? Apesar do teste já ser obrigatório nessa época, que foi há 7 anos atrás, não era muito falado, não era entre nós pediatras, né? A gente achava que era modinha, né? Era bobeira. E eu vi que na pele não era, né? Era super importante a gente
fazer diagnóstico e, a partir dali, todo o meu olhar mudou. Então, todo paciente que chega para mim hoje, independente se ele tem o teste normal ou não, eu refaço no consultório. E muitas vezes a gente tem algumas surpresas, né, Bia? Por que, doutor, que eu estou perguntando isso? Porque muitas mães, às vezes, não têm essa informação e não sabem se foi realizado. Porque a mãe está ali na cama do hospital também, às vezes, se recuperando pós-parto, né? Um momento tão delicado, tão frágil, que às vezes ela também não observa a movimentação que está acontecendo ali. Então, é importante a gente perguntar a partir da mãe essa pergunta também, da família. Eu acredito que sim, e eu acredito assim que até quem oferece os serviços, hospitais e maternidades, eu acredito que eu também sou professora e eu ensino sobre o diagnóstico e sobre o tratamento. Eu acredito que a gente precisa melhorar a nossa capacitação profissional. Esses profissionais que fazem também esse diagnóstico, e pode ser um médico pediatra, pode ser uma fono, pode ser uma enfermeira, pode ser um odontopediatra, mas que ele tenha uma capacitação adequada para realizar isso. Muitas vezes a gente só vê assim um carimbo na caderneta da criança. A gente tem lá até uma coisa, né, que chama muita atenção. A gente tem uma caderneta que tem o teste do coraçãozinho, o teste do olhinho, mas a gente não tem, há 12 anos que existe, a gente não tem um teste da linguinha como um documento identificado nesse caderno da criança. Perfeito, é por isso que informação, a gente sempre reforça aqui, informação salva. Obrigada, gente, pela presença de vocês, em especial a doutora Bia, obrigada, doutora Cláudia também, Valéria, viu?